pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Gente, foi tudo! Isso que vocês acabaram de ouvir foi um evento que rolou do Spotify, né? Que foi muito legal. Que foi muito chique, gente. O Spotify chamou a gente pra fazer um evento com os top ouvintes do Modus Operandi, que escutam pelo Spotify, claro. E se você acha que você é um top ouvinte, que você não foi chamado, não se sinta injustiçado. Foi um evento muito pequeno. Eram 50 pessoas. Era bem pequenininho. E eles impactaram as pessoas com um anúncio, né? Quem realmente escuta 1000 vezes, sei lá, quem escutou muito o Modus, recebeu esse anúncio falando do evento, né? E pôde se inscrever pra ir e tal. E foi tudo do Spotify, então por isso que a gente, né, nem falou nada, porque a gente não tinha nem controle, era na plataforma. E também era pouca gente, né? Se a gente divulgasse aqui, ia ficar muita coisa. Então, realmente era pra ser por meio do Spotify. E foi muito legal, gente. Foi muito legal conhecer alguns de vocês. A gente trocou ideia. E a gente gravou esse disclaimer, né? Maravilhoso. Sim, todo mundo falou junto. Tivemos que fazer 3 takes, porque o pessoal se embananou ali na parte do… Como que era? Põe aí, Nath, o trecho. Ah, boa. O programa a seguir pode acontecer de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Tá, peraí, take 2. Vamos melhorar isso aí. Vai, 3, 2… O programa a seguir pode conter descrições, vamos lá. Take 3. Violência. Muito bom. Oh, meu Deus. Mas foi maravilhoso, gente. Muito gostoso. O Spotify brilhou. Tinha até vinho, cerveja. Tava chique. Eu não foi comi muito nada, gostoso. Não bebi nada, acredita? Jura? Foi uma delícia. Mas foi tudo. E o melhor realmente foi conhecer um pouquinho de vocês. E nós recebemos a nossa placa de 50 milhões de streams. Vocês têm noção? 50 milhões. É muita coisa. Isso porque é o prêmio que a gente ganhou. Mas a gente já tem mais de 70 milhões de streams. Tá bom pra você? Olha, é muito chique, gente. E é pesado, né? Eu até brinquei. Eu falei, é o peso de carregar 300 episódios… 200, né? Episódios nas costas, entendeu? O peso de estar aí há 5 anos fazendo esse conteúdo pra vocês. E, nossa, foi muito legal. Eu acho que o prêmio, receber o prêmio na frente da galera, eu acho que foi muito especial. Foi porque forte. é isso, é por causa de vocês, entendeu? E eu amo quando a gente coloca isso, a pessoa, 5 milhões foi meu. Sim, porque a galera realmente gosta muito, né? E ouve tudo de novo, ouve né? tudo de novo, gente. Vocês são perfeitos. É isso, então a gente colocou esse trechinho aqui pra agradecer vocês. Sim. E em breve, né? Sempre estamos fazendo eventos e tal. Exatamente, vai rolar muito ainda. Queríamos agradecer aí aos 50 milhões, 70, né? 70, milhões de exato. streams. E obrigada, Spotify, por essa oportunidade, que foi incrível. Foi maravilhoso. A prisão de Alcatraz era conhecida como uma das mais impenetráveis no mundo. Impossível de entrar ou sair sem permissão. Chamada de A Pedra, ela ficava isolada em uma ilha e abrigava alguns dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Tudo mudou quando um grupo de detentos resolveu tentar a sorte. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a misteriosa história da fuga de Alcatraz. A ilha de Alcatraz é uma ilha bem pequena lá na Baía de São Francisco, na Califórnia. Ela foi descoberta em 1755 pelo explorador espanhol Juan Manuel Ayala. Ele deu ao lugar o nome de La Isla de los Alcátraces, que significa a Ilha dos Pelicanos. No espanhol arcaico, o singular de pelicano é Alcatraz, por isso que a ilha ficou mundialmente famosa como Alcatraz. E aí, naquela época, no século XVIII, os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra e México era colônia da Espanha. E aí, né, um tempo depois, rolou a independência dos Estados Unidos. Só que a Califórnia tem fronteira com o México e já tinha sido descoberta pelos espanhóis, então não entrou nesse bolo aí da independência, continuou como território espanhol. O México se tornou independente em 1821 e toda a Califórnia, incluindo a ilha de Alcatraz, ficou como território mexicano.
Daí, entre 1846 e 48, rolou a Guerra Mexicano-Americana. Os Estados Unidos estavam naquela noia do destino manifesto, que eles tinham que conquistar tudo, não sei o quê, invadiram o México para anexar ao território deles. E, no fim, o México perdeu mais da metade do seu território, incluindo a Califórnia, que passou para os Estados Unidos e está lá até hoje, como vocês sabem. Inicialmente, a ideia era que a ilha de Alcatraz fosse usada para instalarem um farol, né, para poder guiar as embarcações, porque ficava bem ali na baía. Mas, em 1850, o então presidente americano Millard Fillmore ordenou que, ao invés de um farol, fizessem uma base militar ali na ilha, que seria mais estratégico por estar perto do México. Nos anos seguintes, foi criado um forte, que ficou conhecido como Forte Alcatraz. E de início, 200 soldados se estabeleceram ali, e eles eram responsáveis por proteger São Francisco de qualquer ameaça. O lugar foi se desenvolvendo, e por volta ali de 1866, já existiam 105 canhões por lá. E nessa época estava rolando a Guerra Civil Americana, e Alcatraz se tornou uma prisão para soldados que cometiam crimes e para civis acusados de traição. E por ser uma ilha isolada, né, fazia muito frio, então muitos prisioneiros de guerra eram levados para lá, porque realmente não tinha como escapar. Nos anos seguintes, também usaram Alcatraz para prender nativos americanos que revidavam quando as suas terras eram tomadas. Ao fim do século XIX, a quantidade de detentos já chegava a 450. E nas primeiras décadas do século XX, o local passou por reformas, como novas áreas feitas de concreto e uma nova área de celas no subsolo. E tinham rumores de que coisas horríveis aconteciam com os prisioneiros lá das masmorras. Em 1929, rolou a crise da Bolsa e os Estados Unidos entraram em um problema econômico grave, né, que ficou conhecido como a Grande Depressão. Foi um período muito difícil, muitas pessoas perderam assim tudo que elas tinham, milhares de pessoas tiraram a própria vida, muita gente se voltou para o mundo do crime, realmente foi algo muito complicado, né? As pessoas tentando sobreviver, sustentar suas famílias, muitos roubos, sequestros, golpes. Sem falar que os Estados Unidos estavam na época da lei seca. Era proibido produzir, vender e consumir bebida alcoólica, né? E aí muita gente entrou pro contrabando, muitos se mantinham, né, também dessa forma. E aí tinha uns bares secretos, né, que eram os speakeasies, que a galera vendia e bebia álcool super escondido e tal. Tem até filmes sobre isso, né? Então muitos dos crimes desse início dos anos 30 tinham relação com álcool. A lei seca foi só abolida em 1933. Foi nesse contexto que Alcatraz entrou na jogada. A ilha foi adquirida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e oficialmente se tornou uma penitenciária federal, uma das mais importantes do país. Era uma prisão de segurança máxima, para onde mandavam os detentos que criavam muitos problemas em outras prisões. E aí o primeiro grupo de prisioneiros chegou dia 11 de agosto de 1934. Era 137 detentos, muitos deles eram ladrões e assassinos. Para vocês terem ideia, o Al Capone era um desses prisioneiros. Então, um dos maiores gangsters, né, da história, que também foi conhecido como Scarface, inspirou vários filmes e tal, estava lá. E antes disso, ele estava na prisão federal de Atlanta. Só que lá ele conseguiu passar a perna em todo mundo e continuar com seus negócios. Então, resolveram mandar ele para Alcatraz e ele continuou tentando subornar o diretor, os guardas, todo mundo, mas ele não conseguiu. Ele se envolveu em inúmeras brigas, ele foi punido várias vezes. E ele foi prisioneiro do Alcatraz entre 1934 e 1939, até ser libertado. E aí ele morreu em 1947, aos 48 anos de idade. Alcatraz contava com uma equipe de mais de 150 funcionários que conduziam o dia a dia na prisão com mãos de ferro. Era tudo bem rigoroso lá, os horários tinham que ser cumpridos. Se o prisioneiro podia ficar fora da cela por 5 minutos, realmente era 5 minutos contadinho. Os diretores da prisão estabeleceram um tal de programa de regeneração, que era simplesmente trabalho forçado, trabalho escravo. Os prisioneiros só tinham direito a tomar banho 2 vezes na semana e os banheiros fediam muito. Só décadas depois que colocaram água quente nos chuveiros. As celas eram super pequenas e os prisioneiros tinham que mantê-las sempre arrumadas, senão eram punidos. Nos primeiros anos de prisão, os prisioneiros tinham que fazer silêncio o tempo todo, não podia conversar com outros detentos. Só que aí, ao passar dos anos, foi flexibilizando um pouco isso.
Eles recebiam materiais de higiene toda terça e quinta, e eles eram obrigados a se barbear compulsoriamente 3 vezes por semana. Eles eram acordados às 6h30 da manhã e iam para o café da manhã. O almoço era às 11h20 da manhã e o jantar às 4h25 da tarde. E aí, às 10:50, eles eram trancados nas celas e não saíam para mais nada. As luzes todas se apagavam às 9h30 da noite. Cada passo naquele lugar era calculado. A rotina era repetitiva a um nível extremo, justamente para não dar abertura para ninguém tentar fugir. Mas ainda assim, alguns resolveram tentar. Franklin Morris nasceu em 1º de setembro em Washington, no ano de 1926. A gente não achou muitas informações sobre a infância dele, mas a gente sabe que ele se tornou órfão aos 11 anos. E desde então ele viveu em diferentes lares adotivos. Em novembro de 1940, quando tinha 13 anos, o Frank foi detido por roubo e mandado para um reformatório lá em Washington mesmo. Ele foi sentenciado a passar 6 anos e 9 meses lá. Era para sair só quando completasse 20 anos. Mas ele recebeu condicional com menos de 1 ano e foi libertado aos 14. Infelizmente, a adolescência do Frank foi um grande vai e volta aí de instituições penitenciárias. Ele passou a cometer vários crimes, incluindo um roubo de carro. Aos 18 anos, ele ficou num reformatório em Ohio e passou por presídios na Flórida, Louisiana e Washington. O Frank era considerado um rapaz extremamente inteligente. Ele tinha o QI 133, que seria equivalente aos 2% mais inteligentes do mundo. Ele era habilidoso com as mãos, tinha aprendido a consertar sapatos na primeira passagem ali no reformatório e também tinha ótima percepção espacial. Em 1952, quando ele estava com 25 anos, o Frank foi preso por posse de drogas e assalto à mão armada na Louisiana e foi sentenciado a 10 anos de prisão numa penitenciária estadual. Daí ele saiu da prisão e voltou a cometer crimes, e daí em janeiro de 1960, aos 33 anos de idade, ele foi preso por roubo. E por conta da ficha criminal dele já estar meio enorme, ele foi enviado para Alcatraz. John e Clarence Anglin eram irmãos nascidos com 1 ano de diferença. O John nasceu em maio de 1930 e o Clarence em maio de 1931. E os pais deles eram agricultores e moravam na Geórgia. E eles tiveram um total de 14 filhos. O trabalho deles era por temporada, então eles não tinham uma renda fixa o ano todo. Juntando isso com a quantidade de crianças, que eram muitas, eles passavam por dificuldades financeiras. Desde pequenos, o John e o Clarence eram inseparáveis, faziam tudo juntos. Eles eram super sapecas, curiosos, gostavam de se aventurar. E a companhia um do outro costumava ser o suficiente para eles. Eles exploravam a floresta, brincavam de correr, nadavam num lago próximo da casa deles. Quando eles tinham 10, 11 anos, a família se mudou para Husky, na Flórida, porque os pais conseguiram trabalho numa fazenda de tomate. O salário era melhor e fixo. E todo ano em junho, a família ia para Michigan para os pais colherem cerejas naquela região. Enquanto eles faziam isso, o John e o Clarence ficavam nadando ali no lado do Michigan, que era algo que eles amavam. Eles nadavam super bem e quando o lago estava frio, até com partes congeladas, eles nadavam mesmo assim. Os outros irmãos assistiam e ficavam impressionados. E na escola eles sofriam bastante bullying por virem de uma família que não tinha muita grana, Eles tinham roupas mais humildes, então muita gente zoava eles por causa disso. E os irmãos não tinham medo de revidar, então eles partiam pra cima mesmo. Quem irritava eles ou fazia bullying, eles brigavam. E o irmão mais velho, o Alfred, ele era muito protetor. Então ele sempre confrontava a galera que ia pra cima dos irmãos. À medida que eles foram entrando na puberdade, as brigas se tornaram mais violentas, a ponto de uma vez ou outra chamarem a polícia na escola para apartar. Mas esse estava longe de ser o último contato dos irmãos com as autoridades. O John e o Clarence desenvolveram o hábito de cometer pequenos furtos, normalmente em lojas pequenas, assim. Quando tinha 14 anos, o Clarence foi pego invadindo um posto de gasolina e depois foi liberado. E durante a adolescência, os dois e o irmão mais velho deles, Alfred, seguiram cometendo furtos em lojas pequenas, dessa vez pegando dinheiro.
Dos 3, o Clarence era o que mais tinha um temperamento, assim, raivoso, imprevisível. Ele sempre era o mais ousado, chegou a roubar um carro e tentar entrar numa casa para furtar objetos. Em contrapartida, o John era mais estratégico, mais analítico, ele que criava a logística dos crimes. Os irmãos se tornaram figurinha carimbada na delegacia e eles conseguiam fugir de lá toda hora. E como eles eram adolescentes, né, eles só simplesmente iam embora. Até que eles foram mandados para um reformatório para jovens problemáticos, mas, enfim, continuaram cometendo crimes. E aí, no início dos anos 50, quando eles tinham 20 e poucos anos, mais ou menos, o John e o Alfred engataram uma série de roubos, principalmente em bancos. Normalmente, eles escolhiam locais que já estavam fechados, davam um jeito de entrar e vazar com a grana antes que alguém aparecesse. Eles nunca machucaram ninguém, assim, eles queriam ser o mais discreto possível. Uma vez que tinham sido presos, eles falaram para os policiais que eles tinham usado arma só uma vez e que tinha sido uma pistola de brinquedo para assustar. Em janeiro de 1958, quando eles estavam ali nos 20 e tantos anos, os 3 irmãos roubaram um banco da Colômbia e foram pegos. Existem várias cidades, né, gente, com esse nome, Colômbia, nos Estados Unidos. Vocês já devem ter ouvido várias vezes, mas essa que a gente está falando fica no estado do Alabama. Os 3 foram julgados e receberam a mesma sentença, 35 anos de prisão. Eles foram enviados para a prisão estadual da Flórida, de onde tentaram escapar, e daí, como forma de impedir, mandaram eles para a prisão de Leavenworth. E lá eles tentaram de novo. Daí eles foram mandados para a penitenciária de Atlanta. Tentaram fugir de novo. Em determinado ponto, o Alfred, o mais velho, ele desistiu e falou, acho que é isso. Mas o John e o Clarence continuavam tentando fugir. E eles tentaram várias vezes, até chegar num ponto que ninguém aguentava mais os dois. Até que em 1960, quando o John tinha 30 anos e o Clarence 29, decidiram mandá-los para Alcatraz, onde, todo mundo sabia que era um regime prisional bem mais rigoroso. Para separá-los um pouco, o John foi primeiro, em outubro, e o Clarence só chegou lá em janeiro do ano seguinte, em 61. E outro personagem dessa história é o Alan West. Ele nasceu em março de 1929, em Nova York. Ele era filho de um eletricista que, com bastante dificuldade, sustentava a esposa e os filhos. A família vivia no Brooklyn e, quando Allen tinha uns 6 anos, eles se mudaram para Savannah, na Geórgia, onde ele cresceu. A gente não tem muita informação da juventude do Allen, mas a gente sabe que desde a adolescência ele cometia pequenos crimes, que eram normalmente furtos. O primeiro registro de prisão dele foi aos 20 anos na Pensilvânia. Ele foi detido e liberado por furto várias vezes nos seus 20 e poucos anos. E em 1955, quando ele tinha 26 anos, o Allen foi preso por roubo de carro e foi mandado lá para a penitenciária de Atlanta. Um tempo depois, o transferiram para a penitenciária estadual da Flórida, mas ele tentou fugir e aí o mandaram para Alcatraz em 1957. Então aqui a gente já tem 4 personagens importantes. O Frank Morris, que tinha um QI super alto, foi preso por roubo. Os irmãos John e Clarence, que eram conhecidos por suas tentativas aí de escapar de várias prisões. E o Alan West, que tinha sido preso por roubo de carro. Vocês notaram que, além deles terem a mesma faixa etária, todos passaram por trajetórias meio parecidas, né? Inclusive, alguns ficaram na penitenciária da Flórida e de Atlanta ao mesmo tempo. Então, quando os 4 chegaram em Alcatraz, eles já se conheciam um pouco, né? Sabiam, pelo menos, que um ou outro existiam. Só que agora, os caminhos deles se cruzariam de um jeito bem diferente. De todos que a gente citou, quem chegou por último em Alcatraz tinha sido o Clarence, que é o mais novo dos irmãos Anglin ali, né? O mais nervoso também. Ele chegou lá em janeiro de 1961 e ao longo daquele ano, os 4 foram se aproximando, porque além de já se conhecerem, né, eles ficaram presos no mesmo bloco de celas, que era o bloco B, que era para onde os detentos mais recentes eram designados. E aí, no fim de 1961, o Frank, que era aquele com o QI alto, começou a trocar uma ideia com Allen para tentar fugir. E Alcatraz era apelidada de A Pedra pelo fato da ilha ser uma pedra gigante, isolada, né? Porque, enfim,
é isso, gente. Você foge, mas não é só fugir do lugar. Além de tudo, você vai precisar de um barco, você vai precisar, né, chegar até... Tem que tipo assim, ter uma identidade nova, né? É uma parada totalmente diferente. Quem viu Prison Break, você sabe que não é só fugir. E eu visitei, né? Eu tava falando Prison antes, Break? Eu visitei Alcatraz. E por mais que seja próximo, assim, é um tempo que você fica ali no barquinho. E deve ser gelado, né? É muito frio. É extremamente frio. Então, realmente, era um lugar inescapável, impenetrável, né? As tentativas de fugas eram incomuns porque realmente não dava certo. Segundo números do FBI, ao todo, tiveram 14 tentativas de fugas dali, envolvendo 36 prisioneiros. A maioria deles tinha sido recapturado, enquanto o resto ou tinha morrido afogado, tentando escapar, ou tinha sido baleado na fuga. Então, assim, resumindo, ninguém tinha saído de lá. Mas o Frank achava que eles podiam conseguir. Eles eram 4 homens, um grupo pequeno o suficiente para não levantar suspeitas e também para não perderem o controle do plano, e grande o suficiente para se dividirem nas tarefas. Todos estavam na casa dos 30 e poucos, o mais velho era o próprio Frank, com 35, e mais novo Clarence, com 30. E aí, em dezembro de 1961, eles começaram a elaborar o plano. Dentro de cada cela tinha uma pequena saída de ar na parede para ventilar o local. Não tinha uma placa de metal assim envolta como as atuais, né? Era literalmente um buraco retangular na parede com uma gradezinha. A gente vai deixar algumas fotos no nosso site, né? Como sempre, modusoperandipodcast.com, para quem quiser entender um pouco melhor. Então, lembrando que a gente sempre coloca vários conteúdos lá, fotos, vídeos, matérias, tudo que a gente cita por aqui, né? Então, vocês citaram um livro, não sei qual é o nome, não precisa se preocupar. Vai em modusoperandipodcast.com que tudo estará lá. Ok? Dito isso, o próprio site oficial do FBI tem uma página, né, sobre a fuga de Alcatraz com várias informações e é uma das nossas fontes para o episódio e o link vai estar lá no site também. Essas saídas se conectavam com uma área maior, um corredor de serviço onde estavam os tubos de ar. Então, qual foi a ideia deles? Ir alargando essas saídas de ar a ponto de conseguirem se espremer e passar, né? Desse corredor que conectava ali tudo, eles teoricamente conseguiriam subir até o topo da prisão e escapar por lá. O Allen passou semanas fazendo amizade, sondando os zeladores, outros funcionários ali da manutenção. E dessa forma, o quarteto foi descobrindo toda a geografia dali, né, das coisas que eles não conheciam direito e conseguiram planejar a rota de fuga. Eles solicitaram aos diretores da prisão que ficassem em celas próximas, uma do lado da outra. A gente não sabe como, mas o pedido foi aceito. E agora era hora de botar esse plano em prática. E tudo se desenrolou ali ao longo de 6 meses. Então, o primeiro semestre ali de 1962. E a primeira etapa era encontrar qualquer tipo de material que eles pudessem usar ali para cavar, né, para alargar a parede em volta das saídas de ar. Então, eles acumularam várias lâminas, né, que eram descartadas na área externa, colheres de metal que eles levavam para a cela depois das refeições e até moedas. Eles conseguiram roubar um aspirador de pó do pessoal da limpeza e transformaram numa broca improvisada. As paredes das celas do bloco B eram bem finas e já estavam parcialmente frágeis por conta da umidade. Então, não era tão difícil assim fazer esses furos. Na prisão, todos os detentos tinham que trabalhar de alguma forma, né? E como Allen tinha ficado amigo do pessoal lá do staff, ele descolou uma função pintando paredes. Então, isso fez ele conhecer melhor lá, né? Tipo, como é que era. Enfim, tudo isso é importante na hora de fugir, né? E para vocês, né, que estão perguntando como é que eles faziam isso tudo sem ninguém perceber, é que, gente, eles se aproveitavam de uma característica muito importante de Alcatraz, que tudo tinha um horário muito bem definido. Eles sabiam as horas exatas que os guardas iriam passar pelas celas, quais as janelas de tempo que eles tinham mais livres durante o dia. Tipo, tinha um horário da tarde que era permitido os presos praticarem instrumentos, se eles quisessem. E o Frank, o do QI alto, ele tocava acordeão. Então, nesse horário, ele ficava tocando sem parar, enquanto os outros 3 faziam furos nas paredes das próprias celas. E aí a galera não escutava nada. E para ninguém perceber o progresso que eles estavam fazendo, os 4 prisioneiros pegaram papelões e pintaram da cor da parede, gente, tipo uma camuflagem assim, e aí eles deixavam bem na frente da parte da cela onde eles estavam fazendo um buraco. E aí eles deixavam as ferramentas, as coisas dentro ali do buraco também, né?
E aí, depois de alguns meses, eles conseguiram alargar tanto as saídas que eles já conseguiam se espremer e chegar no tal corredor de serviços que a gente falou. E aí, lá dentro, eles conseguiam subir para o nível superior, que ficava bem acima, assim, das celas deles. E, a partir daí, eles passaram a se reunir de madrugada, quando deveriam estar dormindo, e foram transformando essa parte superior, tipo, em uma oficina, gente. Eles fizeram uma sala onde eles deixavam todos os materiais. Só que ainda tinha um problema. Tá, pode ser que eles conseguissem sair da prisão. Só que eles ainda iam ter que sair da ilha, né? Não é uma coisa fácil, lembra que é um lugar isolado. E o Frank, ele começou a elaborar a logística, né, para construir uma jangada e coletes salva-vidas improvisados. Pô, gente, quem faz de um aspirador de pó uma broca, né? Acho que realmente eles eram bem... Do it yourself, do né, it gente? yourself. Ele começou a ler algumas revistas. E uma delas, em especial, era Popular Mechanics, que tinha muitos artigos sobre sobrevivência e sobre improvisar soluções em alto mar. Então, ele leu várias revistas, né, entre março e maio, e ele conseguiu criar aí a ideia de como ele ia criar esses coletes. Então, ao longo dos meses, eles foram roubando capas de chuvas, e eles conseguiram reunir mais de 50 capas de chuvas. E daí eles foram para a oficina e começaram a costurar os coletes salva-vidas ali usando as capas de chuva. E, gente, eles conseguiram criar uma jangada para navegar. Coisas que o pessoal lá no limite nunca conseguiu, que sempre afundava, dava problema. Eles usaram bastante material de borracha e plástico líquido que tinha disponível na loja da prisão. E a jangada foi costurada, nananã. O Frank achou instruções, né, nas revistas. Então, assim, tudo bonitinho. E no fim de tudo, eles usaram os canos de vapor quente da prisão para vulcanizar a jangada. Vulcanizar é aquecer e aplicar pressão em materiais de borracha para ficar mais resistente, tipo pneu, sabe? Então, eles vulcanizaram a jangada, entendeu? Não é apenas, vamos fugir de qualquer jeito. É um negócio chique, tá? E aí, eles usaram madeira para construir remos e o Frank usou resina para fazer uma lâmpada, porque eles iam fugir de madrugada, tá bom para vocês? Que eles ainda tinham lâmpada, tá? E a jangada ficou com 1,80 m de largura e 4,5 metros de comprimento, tá? Quase um navio. Só que ainda tinha mais um problema, gente. Tem muitos problemas aparecendo aqui, né? Naquela época, os guardas, né, de Alcatraz, eles faziam a última contagem de prisioneiros às 9 da noite. E aí depois, às 5 da manhã, né, eles faziam de novo. Então, isso dava ali uma janela de 8 horas para tentar escapar. Só que cada minuto conta, né, gente? Então, assim, qualquer tempo extra ajudaria eles a se afastar mais da ilha, né? Então, eles tiveram a ideia de fazer cabeças falsas, né, tipo manequins, para deixar na cama deles e apoiado no cobertor. Então, embaixo dos cobertores ficariam as toalhas para dar impressão e volume de corpo real. Né, eles queriam imitar uma pessoa lá dormindo com o corpo todo coberto, só a cabeça para fora. Você já fez isso pra enganar sua mãe? Muita criança faz isso. Muita criança faz isso. Eu acho que eu já tentei, mas eu não consegui. Porque eu pus tipo uma boneca, assim, sabe? Não fui muito esperto. Pois é, gente. Você já fez? Eu não lembro se eu já fiz. Comentem vocês se vocês já fizeram. Tem gente que tem adolescente que faz isso pra fugir de casa, pra dar rolezinho, né? Enfim, então eles foram fazer um do it yourself, gente. O Clarence... Muitos do it yourself, né? Meu Deus. O Clarence, o mais jovem da dupla de irmãos, ele trabalhava na barbearia da prisão. Eu amo essa história, gente. Eles pegaram os cabelos. Cabelo humano mesmo. Eles levavam muito a sério, Eles né? levaram a sério essa fuga. Eles pegaram os cabelos lá da barbearia que o pessoal cortava a barba, tudo, e iam juntando esses cabelos. E pra fazer as cabeças, eles usaram uma mistura feita à mão, que era tipo de sabão, pasta de dente, pó de concreto e papel higiênico. É bem interessante, na Virou verdade. tipo um papel machê. Um trabalho de Do it yourself mesmo. Eu fazia muito essas coisas, não com esses ingredientes, mas eu assistia Art Attack, sabe? Acho que era do Discovery. Eu assistia e fazia tudo. Minha mãe ficava louca, que eu fazia uma bagunça. Mas eu amava fazer. Eu fazia tipo umas cobrinhas que virava cabide. Sabe aquelas coisas que você enche a bexiga, daí põe o papel machê em volta, e depois você fura e aí fica no formato redondo da bexiga. Nossa, não faço Você nunca ideia fez do que isso? Você tá falando. Cara, era muito legal, Art Attack. Comentem aí se vocês também eram do Mas do eu me it inscrevi yourself. num curso de cerâmica, Ah, que era minha meta esse ano. mas você só se inscreveu? Só. Mas Não, vai eu ser vou. ainda?
Vai ser. Ah, tá. Achei que, tipo, eu me inscrevi, já fiz minha Eu parte. quis falar, já fiz minha parte, agora eles fazem a dele. É. Entendi. Não, você vai fazer. É bom ter um hobby. É. A gente não precisa ser bom nos hobbies, tá, gente? Você pode só fazer. Mas eles eram bons, tá? Porque eles. No caso, eles eram. Eles fizeram uma cabeça o mais realista possível. A gente vai deixar as fotos também no site pra vocês verem. É muito engraçado, gente. Eles usaram tinta da oficina pra pintar no tom de pele. Eles colaram os cabelos. E assim, gente, até que ficou bem feito. Assim, é engraçado ver hoje. Mas assim, foi uma dedicação. E é isso. Inclusive, quando eu visitei lá, eles colocaram. A fotinha? Eles tem, na foto que tem do cara da fuga de Alcatraz, eles têm lá meio que uma cabeça fake, assim. Ah, deitadinha? Eles deixaram Ah, que tipo, legal. várias coisas, assim, que remete à história, né? Enfim. E é isso, gente. Dessa forma, o plano estava elaborado. Agora, tinha que ver o dia de escapar. Era 11 de junho de 1962 e eles tinham planejado tudo durante 6 meses e nessa noite eles colocaram tudo em prática. Quando deu 9 da noite, os guardas fizeram a última checagem e eles foram dormir. Depois que ficou tudo escuro e silencioso, cada um dos 4 se levantou, posicionou as toalhas embaixo das cobertas e as cabeças nos travesseiros. O Frank, o John e o Clarence passaram pelas saídas de ar das suas celas, né, que ficavam tapadas com papelões para os guardas não verem. Mas o Allen teve um problema. Ele tinha usado cimento numa parte da parede próxima ali à saída de ar e acabou respingando um pouco na grade. E esse cimento tinha endurecido, só que ele não tinha percebido até aquele momento. Então ele não conseguiu retirar a grade. Enquanto isso, o Frank, o John e o Clarence se encontraram lá no corredor de serviços, né? E subiram para aquela área que eles usavam como oficina e pegaram as coisas, a jangada, os remos, coletes salva-vidas, tudo. A gente não sabe o que eles pensaram em relação ao Allen, se ele tinha sido pego, se ele tinha desistido ou, né, tinha acontecido alguma coisa. O fato é que eles decidiram não ficar esperando, gente. Os 3 subiram pelo duto de ar e foram embora sem ele. Coitado, né? Ele ficou pra trás. Ficou 6 meses, mano, mas... Sacanagem. Mas aí eles vão deixar de ir, tipo... Ah, mas eles nem foram ver onde ele tava? Será que não tinha como eles passarem alguma... Acho que não iam ter como. Eles podiam ter cancelado, talvez, e tentar passar outro dia? Tentar cortar, né? Mas é que se ele foi pego, ia dar ruim, né? Daí eles não iam poder mais. Você me deixaria? Amiga, desculpa. Mas eu tentaria buscar você depois de uma forma legal. Você não ia voltar lá nunca mais. Eu não ia. Eu não ia iria. Mas Para você de não mentir. ia me deixar? Acho que não. Sério? Eu sou aquariana, mas eu tenho um coração. Eu acho que eu ia tentar achar a pessoa, tipo... Tipo, você ia tentar... Te procurar o que aconteceu, ver o que... Não, mas por exemplo... Se eu vi que você se fudeu total, você não vai fugir hoje, ou sei lá, que eles vão pegar, aí eu vazava. Ah, mas é isso... Não, mas você nem perguntou onde eu tava. Você nem questionou. Ah, querida. Você só tá foi tentando embora. diminuir. Não, você só foi embora. Tá? Enfim. Não faça essa pergunta pros seus amigos. Talvez dê problema. Talvez seja pior. Vocês terminem a amizade. Enfim, eles foram embora sem ele. E o duto levava até o telhado. E quando eles chegaram lá, teve algum tipo de barulho. Não sei se talvez eles chegaram lá com todos os materiais, né? Enfim, teve um barulhão. E alguns dos guardas noturnos ouviram e se assustaram. Mas foi um barulho só. Daí eles falaram, passou, né? Sei lá, não era nada. Não sei, deve ser um bicho. E deixaram quieto. Enquanto isso... O pobre do Allen finalmente conseguiu abrir a grade da saída do ar e ele se arrastou até o corredor de serviço. E quando chegou lá, ele percebeu que os amigos já tinham ido embora e levaram tudo. Então ele não sabia quanto tempo tinha, né, acontecido. Ele não ia conseguir fugir sem a jangada e os remos. Então ele desistiu da fuga. Ele se arrastou de volta para a própria cela, tirou o boneco e deitou pra dormir de verdade. Ô, coitado, fiquei com dó, trabalhou esse tempo todo. Né? Tipo, foda porque ele chegou lá, os caras não estavam. Triste. Mas é isso que você falou também, eu acho que ele entenderia,
Mas também agora ele se lascou, porque agora como que ele vai fazer? Vai ter que achar alguém pra fazer tudo isso de novo? Sendo que agora com a fuga dos outros, ele não vai ter chance. Eu acho que eu esperava, porque assim, se eles não... Tipo assim, eles fugiram, será que vai dar certo? Porque de repente chega assim, os caras apareceram, morreram afogados, entendeu? Se realmente tentaria de vazar, novo. aí eu chamaria Mas uma galera e falaria assim, gente, eu sei exatamente os materiais que a gente precisa usar pra fazer isso. Mas a polícia, os guardas, enfim, o pessoal do presídio vai sacar, né? Que foi um buraco, que foi assim, que foi assado. Então eles vão... Eu não sei, né? Você não sabe? Até então... Eles vão achar os buracos lá, tudo Agora, depois. em algum momento vai ter que achar. Enfim, lá no telhado, os 3 fugitivos entraram no outro tubo de ventilação que levava até a cozinha da prisão. Eles deslizaram por aproximadamente 15 metros levando seus materiais. E lá no solo, eles escalaram 2 cercas de arame farpado que tinham aproximadamente quase 4 metros. Eles chegaram na costa nordeste da ilha, encontraram um ponto cego que os holofotes, nem os guardas, né, pegariam ali. E aí eles inflaram a jangada. Gente, com uma sanfona que eles tinham roubado de um outro detento e transformaram numa bomba inflável improvisada. Olha, é muito gênio isso, de verdade. Sério. E aí depois, né, reconstituições, investigações que fizeram sobre tudo isso, estimam que eles zarparam pouco após as 10 da noite. O objetivo dos 3 era navegar até a Ilha Angel, que ficava a uns 3 quilômetros de distância, aí lá descansar um pouco e se refugiar antes de partirem para o continente. E assim, o John e o Clarence Anglin e o Frank Morris desapareceram na noite. Na manhã seguinte, os guardas foram fazer a contagem de rotina. Imagina o susto, né? Quando eles percebem que 3 detentos estão faltando. Então, eles foram acordar o Frank e os irmãos Anglin e deram de cara com os bonecos. Ai, gente, imagina a cara deles. Gente, eu queria ser uma formiguinha pra ver isso. Deve ter sido muito chocante. E aí, né, imediatamente, todos os alertas foram acionados e a prisão entrou, assim, num lockdown extremo. Ninguém entrava, ninguém saía. Enquanto isso, o Allen ficou quietinho na dele, assim, observando tudo acontecer. O escritório do FBI em São Francisco foi acionado e ele mandou agentes para lá na mesma hora. E eles reuniram um histórico completo dos 3, inclusive, né, as tentativas de fugas das prisões anteriores, para ver se tinha algum padrão em comum. O padrão, eles tentam fugir muito. Eles tentam fugir muito, esse é o padrão. Agora deu certo. E era isso, era muito louco, né, gente? Porque não só eles conseguiram fugir, mas também não apareceu nenhum corpo, não era... Realmente era inédito, né? Então as autoridades se chocaram, eles queriam entender o que tinha acontecido. Aí eles começaram a interrogar todo mundo lá de dentro. E foi aí quando o Allen viu que ele teria que contar alguma coisa ali pra eles. Mas, gente, ele resolveu contar foi tudo. Acho que ele falou, quer saber, eles me largaram? Vou falar é tudo. Acho que provavelmente iam encontrar, né? Aquilo na cela dele, ele falou, deixa eu contar. Também tinha um buraco, né? Mas, sabe por que a gente sabe dessa história e podemos contar aqui hoje? Por causa do Allen. Ele explicou que a ideia do grupo era chegar na Ilha Angel, daí de lá ir para Terra Firme, em São Francisco. Lá eles roubariam roupas e um carro para ir para o mais longe que desse. O FBI deixou um alerta na área para reportarem qualquer roubo suspeito, né, alguma coisa ali desde a noite anterior, e para continuarem avisando qualquer movimentação. E, gente, vocês estão sentados? Não teve nada. Ninguém ligou para falar. Nada. Tem uns 3 caras. Não aconteceu nada. Os agentes entrevistaram familiares do Frank e dos irmãos Anglin para saber se eles ligaram, né? Sei lá, se tinha alguma carta, alguma coisa, se sabiam deles, se estavam escondendo eles. E todo mundo falou que não sabia de nada. Inclusive, constataram que as famílias nem tinham condições financeiras também de ajudar os fugitivos. A polícia queria entender se eles tinham chegado na Ilha Angel ou se eles foram para algum outro lugar ou até se, né, tinham morrido afogados. As buscas na região duraram 10 dias e ocorreram em 3 frentes: terra, mar e ar. Helicópteros sobrevoaram a baía enquanto a guarda costeira procurava atentamente por qualquer sinal humano ali. No dia 14 de janeiro, 2 dias após a descoberta, eles encontraram a primeira pista importante. Um dos remos usados pelos fugitivos estava a 180 metros da Ilha Angel, que batia mais ou menos com o que o Allen tinha contado, né? Que o destino era lá.
Continuaram olhando ali na área e aí bem pertinho eles encontraram uma carteira que pertencia a um dos irmãos Englin, porque tinha fotos da família, tinha nomes, endereços de alguns parentes. Então, provavelmente, né, eles iam pedir ajuda da família, talvez dinheiro, abrigo, enfim. A carteira estava embrulhada num plástico e ela estava intacta, sabe? Então, quando eles pegaram, mesmo no mar, assim, ela estava intacta por conta desse plástico. No dia 21 de junho, já quase 10 dias depois da fuga, encontraram pedaços rasgados de capas de chuva que eles tinham usado para fazer os coletes salva-vidas, né? Esses restos foram encontrados numa praia próxima à ponte Golden Gate. E aí, no dia seguinte, acharam um dos coletes no mar, dessa vez um colete inteiro, assim, a uns 40 metros de distância da ilha de Alcatraz. E aí, deu mais uns dias, o FBI encerrou as buscas e presumiu que eles tinham morrido afogados depois da fuga. Os corpos não foram encontrados, mas eles presumiram que não tinha como eles terem chegado em outros lugares, né, sem dinheiro, sem, às vezes, o colete salva-vidas, né, que estava lá. Então, assim, eles podem até ter conseguido chegar na Ilha Angel, mas que a probabilidade de sobrevivência, né, as correntes marítimas, a água gelada, que era, assim, muito difícil eles terem sobrevivido. Então, o FBI continuou com o caso aberto para analisar as evidências, assim, mas sem nenhum sinal forte de que eles estavam vivos. Um dia após a fuga, uma advogada de São Francisco tinha recebido uma ligação de um homem que dizia se chamar John Englin. Ele queria que ela providenciasse o encontro entre ele e o serviço de marechal. E aí ela falou que não tinha como e ele teria se irritado e desligado o telefone. E nunca descobriram se era o próprio John ligando ou se era alguém passando o trote. E outro relato veio de um policial que disse que na madrugada da fuga ele tinha visto um barco suspeito próximo à ilha de Alcatraz. O barco ficou só lá, assim, uns minutos e depois foi em outra direção e passou por baixo da ponte Golden Gate. E aí criou uma teoria de que os fugitivos tinham contratado policiais corruptos, né, de Alcatraz para tirá-los de lá. Mas não tinha nenhuma evidência que demonstrasse isso, sabe? Era umas teorias que eles estavam trazendo ali. Até porque se tivesse sido esse caso, não precisaria ter todo o trabalho que eles tiveram de construir uma jangada do zero, enfim. E aí o FBI desconsiderou esse relato policial. Um mês depois da fuga, uma coisa curiosa aconteceu, em 17 de julho de 62. Um navio norueguês chamado SS Northfield estava lá de boa navegando quando a tripulação avisou que tinha um corpo flutuando ali no Oceano Pacífico, a aproximadamente 28 quilômetros da ponte Golden Gate. Aí eles viram isso de longe, mas eles não se preocuparam em notificar ninguém, gente. Não falaram pra polícia, não falaram nada. Eles só falaram disso 3 meses depois, em outubro. E aí saiu nos jornais, né? Muita gente começou a especular se poderia ser o corpo de algum dos fugitivos. O legista oficial do condado de São Francisco deu uma declaração que achava muito improvável ser um deles, porque o corpo não ficaria um mês flutuando, né, depois da pessoa morrer. Daí ele criou uma outra teoria, de que o corpo podia ser de um homem chamado Cecil Philip Herman, que era um padeiro de 34 anos, que 5 dias antes desse corpo ser avistado, esse cara tinha subido na ponte Golden Gate e tirado a própria vida. Então faria mais sentido ser o corpo dele boiando no mar, até porque ele não tinha sido encontrado também até então. E então ficou por isso mesmo, gente. Alguns legistas foram na mídia falar que era possível sim um corpo ficar um mês flutuando, que nananã. Mas a gente nunca vai saber, porque não acharam mais o corpo e não deu em nada. A fuga de Alcatraz foi bem coberta na mídia, né? O local era uma fortaleza, tinha todo um mistério em torno da prisão. Isso também quebrou a imagem que o público tinha de lá, né? Que era uma instituição passível de erros também. E mais do que nunca, tudo relacionado ao Alcatraz começou a sair mais notícias, ser mais discutido, sabe? Inclusive o aspecto econômico. Era uma prisão muito cara. E saiu um estudo, né, que nessa época ela gastava em média $10 por prisioneiro, que era um valor bem alto ali nos anos 60. E para efeito de comparação, a penitenciária de Atlanta, que também era uma prisão bem conhecida, gastava $3 por prisioneiro por dia. Sem falar nas décadas que a maresia, né, a água do mar ali deixam as estruturas de metal, né, muito corroídas. Quem mora aí na beira do mar pode contar mais pra gente lá em modusoperandipodcast.com como ficam as coisas, né, infelizmente. Então,
A prisão foi ficando muito saturada, né? Custaria uma grana para reformar, inclusive para impedir outras fugas. Então, em 21 de março de 1963, 9 meses depois dessa fuga, a prisão de Alcatraz foi oficialmente fechada. A ordem foi do Procurador-Geral dos Estados Unidos, que é quem dirige o Departamento de Justiça do país, que na época era o Robert F. Kennedy, irmão do presidente JFK. Inclusive, a título de curiosidade, né, o JFK foi morto nesse mesmo ano, em novembro. Tem um episódio sobre o caso dele aqui no Modus, que é o 195. E o que aconteceu com o Pob, né, do Alan West, depois que Alcatraz fechou? O homem coitado. que não conseguiu fugir, né? O único que ficou lá e, enfim, teve que lidar com a situação toda. Ele não foi indiciado por nenhum crime, porque ele cooperou totalmente com a FBI, né? Afinal de contas, era o que sobrou para ele também. E ele continuou lá cumprindo a pena dele. E aí, primeiro ele foi mandado para McNeil Island, em Washington. E depois ele foi transferido para a penitenciária de Atlanta, onde ele tinha ficado, né, antes de Alcatraz. E aí, nos anos seguintes, ele passou por prisões na Geórgia, na Flórida, até ser finalmente solto em 1967, quando ele estava lá aos seus 38 anos, a minha idade. Mas enfim, a liberdade não durou muito, porque no ano seguinte ele foi preso de novo na Flórida por conta de furto. E aí, de volta à prisão, o Allen se envolveu em vários problemas, desde mau comportamento a se enfiar numas brigas. Isso culminou em uma treta em outubro de 72, em que ele esfaqueou outro detento até a morte. Aí não tinha mais jeito, né? Ele foi julgado, recebeu a pena de prisão perpétua e continuou lá na penitenciária da Flórida. Alguns anos depois, em 78, ele sofreu uma lesão na área do abdômen que causou uma infecção e ele acabou falecendo aos 49 anos. E aí, no final de dezembro de 79, o FBI encerrou oficialmente as investigações da fuga de Alcatraz. Frank Morris e os irmãos Englin já tinham sumido há 17 anos e nenhuma evidência relevante apareceu, no ponto de vista deles. No documento oficial, escreveram que a grande probabilidade é de que o trio provavelmente se afogou tentando chegar na Ilha Angel. A hipótese do FBI era de que a jangada tinha afundado, por isso tinham conseguido encontrar restos das capas de chuva e itens pessoais dos fugitivos, e que eles teriam morrido de hipotermia e tiveram seus corpos arrastados pela forte correnteza para longe dali, por isso que também não teriam sido encontrados. O FBI enviou tudo que tinha de investigação para o Serviço de Marechal lá dos Estados Unidos, que faz parte do Departamento de Justiça. E eles continuaram com as investigações que seguem abertas até hoje. Mas é aquela coisa, né? O FBI lavou as mãos. Tipo, a minha parte eu já fiz, já investiguei, é isso aí. Em 2009, um dos chefes do Serviço de Marechal falou que eles ainda estavam explorando pistas que podiam levar ao paradeiro dos 3 fugitivos ou dos seus corpos. Mas a verdade é que não houve nenhum avanço nessa busca. O mandado de busca vai expirar em 2030, que é mais ou menos quando os fugitivos teriam 100 anos, se estiverem vivos. Ao longo das décadas, surgiram várias teorias de que o Frank, o John e o Clarence conseguiram sim sobreviver, e eu acredito nisso. Quero saber os comentários de vocês, Sim. se vocês acham que eles fugiram. Eu acho que o plano deles era muito elaborado pra eles não terem pensado no after, né? Tipo, saímos e agora? Né? Porque acho que quando a gente é mais jovem, criança, sei lá, a gente imagina, vou fugir. Não, você só pensa na fuga em si, depois. Exatamente. Né, documentos falsos, tem que... Eu só lembro de Prison Break, assim, que eu achava muito, assim... eu tinha 16, 17 anos e eu ficava assim, caramba, é verdade, eles têm que ir para outro país, eles têm que conseguir um dinheiro para eles sobreviverem agora, Exatamente. Né? Vai conseguir um emprego, tem que mudar, né? Você provavelmente vai ter que ter documentos falsos. Sim. Você tem que mudar um pouco sua aparência, porque o país todo tá vendo seu rosto, Ai, amiga, você sabe, tem que coisa. pintar o cabelo de preto. Acabou o cabelo azul. Não tem como. O seu batom azul. Ih, amiga, você não pode ser fugitiva. Vai perder muito da sua autenticidade se você fugir. Eu acho que eu vou acabar perdendo bastante da autenticidade. Sinto muito.
Mas enfim, comentem se vocês acham que eles conseguiram. E, enfim, tem as teorias, né? E tem 2 teorias que tiveram mais repercussão aí nos anos 90. A primeira, em 1993, um homem chamado Thomas Kent deu uma entrevista para o programa America's Most Wanted, que é sobre fugitivos, né, que são procurados. O Thomas tinha sido detento de Alcatraz na mesma época que os fugitivos e a entrevista deu um suposto furo de que ele tinha sido um 5º membro do plano de fuga, que ele estava envolvido com a galera, e ele contou no programa que na época ele tinha acabado decidindo não fugir porque ele não sabia nadar. Então, como se na última hora ele tivesse dado uma amarelada, assim. Mas que por ele ter supostamente participado de tudo, ele dizia ter pistas sobre o paradeiro da galera. Ele falou na entrevista que o plano era de que, quando eles estivessem fora, né, a namorada do Clarence iria encontrá-los na costa e levá-los até o México, onde eles recomeçariam a vida. A entrevista foi considerada bem sensacionalista e esse furo não tinha nada a ver com as evidências da época, enfim. Inclusive, quem estava lá em Alcatraz falava que os 4 viviam juntos e ninguém falava que esse outro cara estava... Tipo assim, no recreio, sabe assim? Eles estavam andando juntos e, sabe, batendo papo. Então, sei lá, né? E também descobriram que esse Thomas recebeu $2.000 de cachê pra dar essa entrevista. Então sabe-se lá o que ele não falou por... Mas também a gente sabe que muita gente dá entrevista por dinheiro falando a verdade. Só aproveita pra ganhar uma graninha, mas... Fica aí. Já que você vai falar a verdade mesmo, porque não ganha $2.000. Quero, né? Mas fica aí essa teoria. E ainda em 93, um homem chamado John Leroy Kelly estava no leito de morte e ele fez uma confissão para a enfermeira. Ele disse que tinha ajudado os fugitivos de Alcatraz 3 décadas antes, que ele e um colega tinham salvo os 3 de barco e depois levaram eles até Washington. E depois esse John e o colega tinham armado para ajudar os 3 a escapar para o Canadá. Mas aí ele e o colega deram um golpe nos caras, eles mataram eles e roubaram $40.000 que os fugitivos teriam conseguido com as suas famílias para poder fazer essa fuga para o Canadá. E enquanto estava no leito de morte, ele confessou isso para a enfermeira e contou onde tinha enterrado os corpos dos 3 fugitivos na época, que tinha sido num lugar lá em Seattle, e as autoridades foram lá, cavaram e não encontraram nenhum mínimo sinal de restos humanos. Então, de novo, consideraram que esse cara estava mentindo. Agora, por que no seu leito de morte você vai contar a história pra impressionar a enfermeira? Tipo... eu acho que ele quis ficar famosinho, sabe? Tipo assim, não tô fazendo nada. Vou morrer e vou morrer, ninguém vai saber de mim se eu inventar que eu ajudei os caras do Alcatraz. Tipo, porque tem muito isso também. Tipo, é uma das coisas que mais, tipo, é um dos maiores mistérios americanos. Então, tipo, como eu posso participar disso, sabe? Como eu posso fazer parte desse mito, dessa deixar lenda, um legado. desse legado, exatamente. Ai, meu Deus. Comentem. Tem uma outra teoria interessante que tem a ver com nós, aqui brasileiros. A National Geographic lançou um documentário chamado Alcatraz Search for the Truth, ou seja, Busca pela Verdade. A gente, infelizmente, não encontrou ele disponível em nenhum streaming, nem no YouTube, mas é o seguinte... 2 dos 3 fugitivos eram os irmãos Anglin, né, o John e o Clarence. E esse documentário conta com vários relatos de parentes deles que acreditaram piamente por anos que os 2 tinham sobrevivido sim à fuga. E eles apresentaram algumas cartas que os familiares teriam recebido da dupla. Eram cartas dizendo que eles estavam bem, para não se preocupar, e diz que eles enviaram essas cartas ao longo de 3 anos, logo depois da fuga, né? E a polícia até foi analisar. Os especialistas em grafia falaram que aquela escrita realmente era muito parecida com a dos irmãos Anglin, mas essas cartas não tinham datas, selo, nada que mostrasse de onde estavam sendo enviadas ou nos anos que os parentes estavam falando para falar, essa carta é desse ano tal, podia ser uma carta de antes, sei lá, né? E outra coisa que eles contaram é que a mãe, né, dos irmãos Anglin recebia anonimamente todos os anos um buquê de flores. E esse buquê ele chegava sempre, todo ano, no Dia das Mães, e foi até, assim, a data da morte dela, que foi em 1978. E aí, no funeral dela, tem toda essa coisa, porque no funeral dela tinham agentes da FBI, né? Isso é uma coisa muito doida, porque quando tem...
casos abertos ou casos muito grandes, assim, quando tem algum tipo de funeral, eles sempre aproveitam, porque as pessoas podem aparecer, Os né? fugitivos podem assim. voltar. Então, né, que são muito ligados à família e tudo mais. E aí tem toda uma questão, uma teoria de que tinham 2 mulheres muito altas no funeral da mãe, que na verdade seriam os 2, entendeu? Vestidos de mulher, enfim, que estavam todos meio escondidos, assim, mas que ninguém reconheceu. E não tem nenhuma informação se isso é verdade ou não, mas é o que sempre disseram. Outro argumento bem explorado no doc é o relato de um amigo da família chamado Fred Breezy. Em 75, o Fred estava no Rio de Janeiro e ele viu 2 homens que ele tinha certeza que eram o John e o Clarence. Ele chegou a tirar foto desses 2 homens ao lado de um cupinzeiro. A gente achou a foto e a gente deixou disponível para vocês lá no site do Modus para vocês compararem o que acham. Então, ó, www.modusoperandipodcast.com. Como sempre, tem várias informações lá, fotos, links, nomes de séries, de documentários, tudo que a gente fala aqui para vocês. Bom, voltando aqui ao Fred, de acordo com ele, né, os irmãos teriam se tornado donos de uma fazenda no Rio de Janeiro e estavam lá vivendo a vida tranquilamente. O Fred falou no doc que o jeito que eles escaparam de Alcatraz foi o seguinte: ao invés de remar com a jangada em direção à Ilha Angel, eles remaram em volta da ilha de Alcatraz. E eles teriam usado um cabo elétrico para se prender a uma balsa que partiria naquela mesma madrugada ali de Alcatraz, levando prisioneiros para serem transferidos. A balsa teria chegado no continente e os fugitivos teriam desconectado o cabo e fugido em terra firme. A investigação mostra que, de fato, existia um cabo elétrico em Alcatraz que desapareceu na noite da fuga. Então, assim, né, tem uma coisinha estranha aí. Quanto a tal foto do John e do Clarence no Rio, até hoje essa foto causa polêmica, porque é muito longe, eles estão usando óculos, então é difícil ter certeza, né? Experts aí forenses conseguiram constatar que essa foto de fato foi tirada em 75, como o Fred falou, mas que pela qualidade da foto, tudo mais, não tinha como ter certeza se eram eles. 2 dos responsáveis pela investigação no serviço de Marechal já falaram sobre essas evidências. Um falou que achava que essa era a evidência mais forte, né, de todas que a gente citou, que achava muito possível o Fred estar falando a verdade. E o outro falou que era uma mentirada pura, que esse cara era um golpista buscando atenção, buscando dinheiro. E quando esse tal de Fred aí morreu, a viúva dele foi a público e falou que achava que ele estava mentindo. Falou que conhecia, né, o marido dela e que ele era um vigarista mesmo. Eu amo. Meu marido morreu, ele era bem mentiroso, viu, gente? É isso aí que vocês viram. Só avisando. E a família Englin continuou dizendo que acreditava no Fred, que eles até planejaram ir para o Rio de Janeiro para procurar os irmãos e tal, mas não deu em nada. Em 2018, a FBI revelou a existência de uma carta recebida pela Polícia de São Francisco em 2013. A pessoa que escreveu essa carta assinou como sendo John Englin. E na carta, ele diz que o Frank Morris, né, o outro fugitivo, tinha morrido em 2008 e foi enterrado com um nome falso. E que o Clarence tinha morrido em 2011. Ele estava escrevendo a carta para negociar a própria rendição, em troca de tratamento médico, porque ele estaria com câncer. E ninguém conseguiu comprovar se essa carta era verdadeira ou não, se era alguém se passando por ele, enfim. Então, nem chegaram a responder. E anos se passaram e ninguém sabe exatamente se os fugitivos de Alcatraz conseguiram sobreviver ou não. Então, cabe a cada um escolher no que acredita. Ao longo dos anos, a fuga de Alcatraz cimentou seu status como um dos grandes mistérios do século XX e marcou muito a cultura popular, e é por isso que várias obras foram inspiradas nela. Em 63, só um ano depois da fuga, foi publicado o livro Escape from Alcatraz, escrito pelo jornalista J. Campbell Bruce, que era repórter do San Francisco Chronicle. O livro está disponível na Amazon em inglês e fala bastante do planejamento da fuga e também fala de outras tentativas, né, de fugir que aconteceram ao longo dos anos.
Ele foi usado como base para um filme chamado Alcatraz, Fuga Impossível, que saiu em 79 e é estrelado pelo Clint Eastwood. Esse filme é muito bom. Ele faz o Frank Morris, que era considerado o líder deles, né? E o filme começa com a chegada dele em Alcatraz, tal. Então a primeira metade é muito dia a dia. E aí no meio do filme os Anglin Brothers, os irmãos, entram e aí a gente acompanha o plano de fuga e tal. Tem um personagem que é equivalente ao Allen West, mas dão outro nome pra ele, assim, e a trajetória é um pouco diferente. No momento que a gente tá gravando, o filme tá disponível na Netflix, chama Alcatraz, Fuga Impossível. E realmente é muito bom. Muito bom. Em 2012 foi ao ar uma série produzida pelo J.J. Abrams chamada Alcatraz. Era uma série de ficção no qual mais de 300 pessoas, incluindo detentos e guardas, desapareciam da prisão em 1963. E aí dentro da história da série, é por isso que a prisão foi fechada e que o governo teria inventado a mentira que teria sido por falta de segurança e problemas na estrutura, que foi, né, o caso na vida real mesmo. E aí, na série, que é 2012, essas 300 pessoas reaparecem sem envelhecer. Ele ama essas coisas. Tem muitas séries assim, né? É o diretor de Lost, né? O criador de Lost. Sim. Então ele gosta desses mistérios doidinhos. E a série acompanha um grupo de agentes indo atrás deles e desvendando o mistério. E um dos agentes é interpretado pelo George Garcia, que é a pessoa menos sortuda do mundo, né? O Hurley de Lost, que, se vocês não lembram, ele tinha ganhado na loteria, ele tinha um número lá da loteria, enfim, tinha essa tour em relação a ele. A série até construiu uma fanbase na época, inclusive minha, tá? De minha parte, mas foi cancelada com 3 episódios e hoje não tem nada, gente. Não tem nem... Talvez na casa do J.J. Abrams deve ter um DVDzinho, um negocinho assim. Mas se você não tiver acesso à casa dele, vai ficar mais difícil pra você. E pra quem gosta da Marvel, na segunda temporada de Loki, tem um episódio que o personagem viaja no tempo e ele faz uma visitinha ali em Alcatraz no ano da fuga. E a série tá lá no Disney+. Até hoje, a fuga de Alcatraz é muito envolta em mistérios, teorias e muitas possibilidades. A ideia de que 3 pessoas conseguiram fugir de um local que era considerado impenetrável marcou muito a sociedade. Abriu debates sobre segurança, estratégias de sobrevivência e, claro, ficou esse grande mistério sobre o paradeiro deles.